Gente, nós comentamos ontem, nós paramos em excreção, né? Nós falamos aí da excreção renal. E eu falei que hoje a gente ia falar rapidinho da excreção biliar. Um detalhe, talvez, acho que eu tenha esquecido ontem, eu falei que o fármaco ele entra, né, no néfron pelas arteríolas aferentes, né? Ele pode ser filtrado ou não, e ele sai pela eferente. Mas você sabe me dizer que fármaco que é filtrado? Puxa aí o raciocínio. Eu não entendi a pergunta, professor. Que fármaco que sofre filtração glomerular? Nós temos na circulação quantos tipos de fármaco? São dois, né, professor? Lipossolúveis e hidrossolúveis. São dois, que pode ser esses dois, mas esses dois, eles são filtrados. Agora, nós temos outros dois tipos que um deles não é. Qual? Do que eu estou falando? Professor, eu não sei se eu entendi, mas você está falando sobre a excreção ou nada a ver? Excreção. Tipo, tem o rim, essas coisas, ou nada a ver? Como? Aquela, tipo assim, quando passa... porque o rim que excreta, não é? Ou não? Sim, também. Tá, ele é um dos que excretam, é isso? Isso. Tá, agora qual fármaco? Eu não sei. No sangue, nós temos dois tipos de fármaco. Fármaco livre e o fármaco Ligado. ligado, tá? Independente se ele é lipossolúvel ou se ele é hidrossolúvel, né? Nós temos o fármaco livre e o ligado. Para ser filtrado, ele tem que ser livre, tá? O fármaco ligado, né? Ele não sofre filtração, ok? O ligado, ele não sofre. Ele passa direto e não sofre. Eu tô com a minha bebezinha aqui, tá dodói. Fica aí quietinha, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês, tá? O fármaco ligado, lembra? Que eu falei que nada sofre com ele, nada acontece, ele não vai ter ação, ele não é metabolizado e ele não é excretado. Então, ele não é nem filtrado, ok? Muito bem. Aí, gente, a bile é uma outra forma de excreção, né? Alguns fármacos, especialmente fármacos lipossolúveis, pode ser, mas fármacos de grande peso molecular, que tem uma certa dificuldade de ser excretado pelo rim, ele acaba sendo excretado pela bile. Então, a bile, né, ela é sintetizada pelo fígado, né? E ela é lançada para os ductos biliares, e aí, se você tiver vesícula, né,
vai para a vesícula. Se não, vai direto para o intestino. E alguns fármacos, eles acabam sendo excretados, né? Eliminados pela bile. Eles passam pelo fígado e do fígado eles são direcionados para a bile. Só que, vamos supor, assim, é difícil a gente quantificar. O que a gente precisa entender é que todo o sangue que está chegando ao fígado, tá? Uma parte do fármaco que está naquele sangue pode ser direcionado para a bile, mas uma outra parte não. A outra parte segue, sai e vai para a circulação geral, certo? Não é porque ele é excretado pela bile que tudo que chega no fígado vai para a bile. Não. Ele vai sendo excretado conforme a sua característica, conforme a sua meia-vida. Ok? Bem, se um fármaco, ele passando pelo fígado, ele tem a característica de ser excretado pela bile, então parte dele vai ser direcionado para a bile. Aí, da bile, né, vai para os ductos tal, e esquecendo a vesícula. A bile vai para onde? A bile vai para o intestino, ok? O duodeno. Então, esse fármaco, ele acaba indo para o duodeno, ok? E é o seguinte, esse fármaco que está saindo com a bile, indo para o duodeno, esse fármaco, ele pode ser um fármaco lipossolúvel, também pode ser um hidrossolúvel. Se ele for um hidrossolúvel, ele vai ter dificuldades de ser reabsorvido, de voltar para a circulação. E aí ele saiu pela bile, intestino e vai embora, excretado com as fezes. Agora, o fármaco lipossolúvel, ele cai no duodeno e pelas características lipofílicas dele, ele acaba sendo reabsorvido. Ele atravessa as membranas do duodeno, intestino, e vai cair numa rede de capilares, né, os mesentéricos, e de lá vai para a veia porta, e da veia porta ele volta para o fígado. Ok? Voltando ao fígado, ele pode ir para a bile. E uma vez na bile, ele vai para o intestino. E uma vez no intestino, ele pode ser reabsorvido. E se ele for reabsorvido, vai para os capilares, vai para a veia porta e volta para o fígado. E uma vez no fígado, vai para a bile. Uma vez na bile, intestino. Intestino reabsorve os capilares, veia porta, fígado. Fígado, bile. O que está acontecendo? Um ciclo de... Um ciclo, exatamente isso. E nós chamamos de ciclo enterohepático, tá? Ciclo enterohepático. Então, alguns fármacos, eles sofrem esse ciclo enterohepático. E isto é previsível, né? A gente sabe qual fármaco que sofre. E esse fármaco que sofre esse ciclo enterohepático é um fármaco que vai ter uma meia-vida longa, porque ele fica circulando várias vezes. E toda vez que ele
reabsorve e que ele chega no fígado, né? Parte dele vai de novo para a bile, mas parte dele volta para a circulação. E vai para o intestino, volta para o fígado, parte dele, bile, parte vai para a circulação, e da circulação vem de novo e passa pelo fígado, parte vai para a bile. Quer dizer, fica essa circulação sistêmica e o ciclo enterohepático. E quando isso vai se quebrar? Quando isso vai cessar? Somente a hora que esse fármaco for sendo metabolizado, degradado. E aí ele vai se transformando em metabólitos e vai acabar sendo excretado. Ok, gente? Esse ciclo enterohepático, gente, em algumas situações, ele tem uma certa importância. Um fármaco que sofre ciclo enterohepático são os contraceptivos orais. Os contraceptivos, eles sofrem esse ciclo enterohepático, tá? Quem já ouviu dizer que contraceptivo e antibiótico pode dar interação? Ouviram falar disso já? Alguém já comentou isso? As comadres, as colegas? E pode. Por que pode? Porque alguns antibióticos, em alguns pacientes e outros não, o antibiótico pode interferir na flora intestinal e pode acelerar o trânsito intestinal, dando diarreia, né? A diarreia nada mais é do que quando acelera muito o trânsito. Então, se você acelera o trânsito intestinal, tá? Tudo que cai no intestino acaba também sendo acelerado. E esse contraceptivo, ele acaba, toda vez que ele vai fazer o ciclo enterohepático, que ele cai no intestino, ele é acelerado, ele passa muito rápido e ele não consegue ser reabsorvido. Então, aí você vai perdendo esse fármaco muito mais rápido. E aí você vai interferir na concentração plasmática dele. Ok? Entendido isso, gente? Professor, eu não entendi essa última Poderia parte. explicar novamente, professor, por favor? O ciclo. Isso. Então, o fármaco, ele está no nosso sangue, né? Ele está circulando. Então, ele circulando, ele vai passar de tempos em tempos pelo fígado, né? O fígado é um centro da circulação, passa grande quantidade de sangue por ele. E dependendo da característica desse fármaco, a hora que ele passa pelo fígado, parte desse fármaco é direcionado para a bile. E se ele for para a bile, ele acaba caindo dentro de canalículos biliares, e que aí não tem volta, ele vai para o intestino. E quando ele cai a nível intestinal, se ele for um fármaco lipossolúvel, ele acaba sendo reabsorvido. Ele volta para a circulação. E se ele volta para a circulação, ele vai passar pelo fígado de novo. E aí uma parte dele vai para a bile de novo. E vai para o intestino de novo. E vai ser reabsorvido de novo. Então ele fica fazendo esse ciclo. E esse ciclo que nós chamamos de ciclo enterohepático.
O que eu comentei por último, que quando eu tenho alguma alteração no trânsito intestinal, eu posso ter essa alteração no uso de antibióticos, eu acelero esse trânsito, eu dificulto desculpa, a reabsorção. E aí eu perco o fármaco muito mais rápido. Eu reduzo muito a meia-vida desse fármaco. Tudo bem, Adélia? Tudo bem, professor. Entendi agora. Obrigada. O João Vitor ia perguntar alguma coisa? Não, era justamente eu pedir para repetir a última parte que eu não tinha entendido, mas eu já entendi. Alguém mais? Quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, tá, gente? Perguntem à vontade. Oi, Márcia. Então, gente, isso aí, tá? É praticamente isso que é a excreção biliar, tá? São fármacos que acabam sendo excretados pela bile. Somente isso. A quantidade, o volume de fármaco que sai pela bile, tá? Em comparação com a renal, é muito pouco, tá? Então, a via renal é a principal via de excreção, ok? Ô, professor, Oi. no caso, por causa desse ciclo enterohepático, acho que esse é o nome, tipo, a bile, ela tá tipo, ela tá presente na nossa digestão, né, ali na degradação dos alimentos e tal. Então, tipo, toda vez que a gente come, que vai ali a bile aí para ajudar naquela digestão e tal, e ela vai ser, tipo, quando ela vai atuar naquele alimento, aí, tipo, vai ser reabsorvida. Não, a bile não. Tipo, Pode, não, o que tiver nela, pode ser. o que tiver nela. Tipo, não. O que tiver nela, tipo, não tem uma meia-vida também, não vai ficando velho? Vai sempre reabsorvendo? Não entendi bem o que você quis dizer, João Vitor. Como assim vai ficando velho? Não, tipo, nem eu consigo formular minhas perguntas, que merda. Vamos tentar. Vamos ver se a gente entende junto. Nossa, agora que eu me toquei que eu perguntei a merda, desculpa, professor. Não tem isso. Não, é que eu esqueci A da minha consulta- vida do fármaco. Então, a meia-vida de um fármaco vai depender, tá? Se ele for excretado pela bile, a meia-vida dele vai depender desse ciclo. Se eu acelerar esse ciclo, eu vou reduzir a meia-vida dele. Não sei se era isso que você estava com dúvida. Essa era a Porque, dúvida anterior, mas agora é que eu entendi. tudo bem? Então tá bom. Temos mais uma câmera aberta, Vitória. É você mesmo, Vitória. Tá com a câmera. É que estava travada. É, Muito bem, gente. Professor, Oi. dessas formas de excreção, é um ou outro ou acontece tudo meio que ao mesmo tempo? Então, pode acontecer ao mesmo tempo, tá? Você pode ter fármaco sendo excretado pelo rim e ser também excretado pela bile. Pode acontecer sim, tá? Normalmente até em bula, tá? Você até pode ver isso, né? E pode acontecer também com alguns fármacos que quando o rim
ele satura, né, ou ele está com algum grau de insuficiência, a excreção renal, desculpa, a excreção biliar pode ser intensificada. Isso também pode acontecer para alguns fármacos. Ah, ok, entendi. Tinha uma pergunta no chat, professor. Chat. Esse ciclo enterohepático é apenas com o lipossolúvel? Não, Thaís. Desculpa. Eu li uma coisa e entendi outra. O ciclo enterohepático, tá? Isso quer dizer que ele está sendo reabsorvido. Então, ele tem que ter uma característica lipídica. O hidro, tá? Dificilmente ele conseguirá, em um tempo, né, é suficiente para ser reabsorvido. Então, a gente pode se dizer que sim, tá? Ciclo enterohepático é lipossolúvel, tá? Professor, Oi. lembra de uma coisa aqui, por favor, que você falou na primeira aula, mas a gente odeia tanto o hidrossolúvel que eu acabei esquecendo. Tipo, depois que ele é metabolizado, que é feito metabólito, como é que ele é eliminado mesmo? Qual deles? O hidrossolúvel. O hidro, tanto o hidro quanto o lipo, tá? Ele pode ser eliminado pelo rim. O hidro, às vezes, ele nem precisa tanto de metabolização. Ele filtra e ele já sai. É excretado é pelo verdade, rim. porque ele não é reabsorvido. Isso. Ah, tá. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, Oi. rapidinho, o senhor comentou agora, quando o rim satura, o que acontece com a bile? Então, alguns fármacos que são excretados, né, tanto pelo rim quanto pela bile, se tiver alguma coisa que está atrapalhando a saída dele pelo rim, tá, pode ser intensificada a saída pela bile. Isso pode acontecer. Algum paciente começa a ter aí algum grau, né, de insuficiência renal, aí a excreção biliar dele começa a acelerar, ser maior. Isso é um pouco predominante para um paciente que só tem somente um rim? Para paciente, desculpa. Que tem somente um rim? Ou não? Até pode ser. Pode ser. Pode acontecer, sim. É o paciente que tem só um rim, ou o paciente que tem uma certa deficiência renal, né? Esse paciente é um paciente especial, tá? Para usar medicamento, o clínico precisa avaliar muito bem, tá? Tem que avaliar a dose, avaliar a via de excreção, para não dar toxicidade. Então, é o especialista que vai ter que ser ouvido aí. Professor, quem não tem a vesícula, o ciclo enterohepático ele é mais rápido, né? Porque não tem onde armazenar a bile, então ela já vai direto. Ela vai... muitas vezes sim, né? Apesar também que quando ele está... O ducto, tá? Ele não precisa necessariamente ser armazenado. E se a bile estiver cheia, ele já passa direto já também, né? Tá? Então, de qualquer jeito, é mais rápido. Pode ser mais rápido, sim. E a passagem, né? A passagem é mais rápida. E no caso de um paciente com insuficiência renal, tem chance dele ficar com uma concentração grande de medicamento na corrente sanguínea? Sim, se não for feito uma dosagem especial para ele, tem sim, isso é muito perigoso. Ah, ok. Professor, Oi. Aquilo que o João estava falando sobre a passagem mais rápida quando não se tem a bile, não seria a reabsorção?
Não, ele só passa mais rápido, né? Ele só chega mais rápido a nível do adenal, mas ele também ele será reabsorvido mais rápido. Isso daí não tem problema nenhum. Ah, sim, obrigada. Professor, no caso de um paciente que realiza exames de imagem contrastada, o aconselhável é, após o exame, já ir fazer a hemodiálise, né? Se por uma eventual intercorrência ou alguma... Assim, ele não consegue realizar a hemodiálise aí no mesmo dia que estava programado, porque não pode ficar muito tempo, né? Porque senão pode desencadear aí outras complicações com o paciente. O que teria que fazer no caso desse paciente que é dependente de uma hemodiálise e acabou de realizar o exame com imagem Aí contrastada? não tem outra coisa a não ser fazer a hemodiálise. Não tem jeito, né? Porque se a excreção é renal, entendeu? Né? Normalmente esses contrastes, né? E não tem jeito, vai ter que fazer. Ou a hemodiálise, ou a pério, né? Que também é um tipo de diálise, né? A diálise peritoneal, alguma coisa tem que fazer. Porque senão aquele contraste pode se depositar em algumas áreas e se tornar tóxico, né? Mas assim, e se o paciente não conseguir ali no lugar onde ele sempre está acostumado a fazer? E demorar para encontrar uma outra unidade? Bom, a gente está tentando supor, né? Mas eu falar, se é um paciente, tá, com insuficiência, se é um paciente que tem esse grau de dificuldade, com certeza ninguém vai fazer esse exame contrastado se já não tiver tudo certo para fazer a diálise, né? Tá entendendo? Porque é um paciente grave, né? Então, para fazer esse exame contrastado, que eu acho até difícil que façam, né? Ele já vai ter que ter o preparo, ele já vai ter que fazer isso aí dentro de um ambiente hospitalar, onde ele faz uma coisa e depois ele faz outra, né? Aí é a responsabilidade, porque depois não tem o que fazer, não tem. Tá no sangue, tá no sangue, a não ser que você esgote o sangue, mas aí você mata ele também. Não tem jeito. Entendi, obrigado. Eu não vi aqui. Pergunta: normalmente pede exame de creatinina para administrar contraste em pacientes com insuficiência renal. Sim. Tem que saber o grau de insuficiência, né? Ou se esse paciente está normal, ou se não está, né? Tem que saber. Isso aí é um risco muito grande. Muito bem. Beleza? Excretaram tudo. Tá tudo para fora. Chegou tudo na Sabesp já. Então, vamos mudar de assunto. Ok? Vamos falar um pouquinho, então, agora, começar a falar de dinâmica. E aí, então, eu vou pôr aqui alguns slides, né? Gente, qualquer coisa, pergunta, vocês me chamam, vocês me avisam, tá? Porque aqui eu não vejo as perguntas, tá? E eu não vejo mais vocês. Gente, farmacodinâmica. Então, a gente vai ver agora aonde o fármaco ele trabalha, né? O que o fármaco faz? Aonde ele se liga? O que acontece?
tudo que nós vimos até agora foi o nosso organismo fazendo com o fármaco. Agora a gente vai ver o que o fármaco faz com o nosso organismo, né? Então, a farmacodinâmica, como eu comecei lá a primeira aula, falando que a farmacologia, né, é dividida em várias fármacos, né, entre elas a dinâmica, a cinética, né, a biofarmacotécnica, enfim, várias. Nós vamos ver um pouquinho agora da dinâmica. Tá dando para ler? Sim. Então, farmacodinâmica. Deixa eu pôr aqui um pouquinho maior. Estudo dos eventos bioquímicos e fisiológicos após a interação da substância ao receptor. Então, a farmacodinâmica, ela vai estudar a reação, né? O que acontece, as reações bioquímicas, os efeitos fisiológicos do fármaco ao receptor, quando o fármaco se liga ao receptor. Agora, o que é receptor? O receptor, gente, é uma molécula alvo onde a droga interage para ocorrer uma transdução de sinal. Então, o receptor, hoje, ele é conhecido, né? A gente conhece, a gente sabe como o receptor é. O receptor nada mais é do que a molécula, né? A molécula química. E o fármaco, ele tem uma certa afinidade pelo receptor. E sempre que um fármaco se ligar ao receptor, vai produzir algum tipo de efeito. E o que a gente espera é o efeito farmacológico, é o efeito terapêutico. Então, é da hora que o fármaco se liga ao receptor até surgir o efeito, tá? Vai acontecer vários eventos bioquímicos. E esses eventos bioquímicos, até produzir o efeito final, que é o efeito terapêutico, todas essas reações químicas, bioquímicas, a gente chama de transdução de sinal. Tá? Então, a transdução de sinal é as reações bioquímicas geradas pela ligação do fármaco ao receptor. Para produzir o quê? Um efeito final. O efeito é terapêutico. Ok? Quando nós temos um sinal extracelular, processos fisiológicos, quando é intracelular, a mensagem é intracelular. Isso aqui a gente não vai se preocupar, que a gente vai ver isso melhor daqui a pouco, tá? Não se preocupem com isso. Olha, gente, veja, aqui eu tenho uma membrana, né? Membrana, e na membrana eu tenho vários receptores, tá? Esses receptores aqui são receptores que vocês podem perceber que no meio dele tem um canal, né? Tem um canal. Então, a gente fala que são receptores, tá? Acoplados a canais. Muito bem. Veja que todos eles têm um lugarzinho onde um mediador liga. Acetilcolina, tá ligando aqui, serotonina, o GABA, a histamina, o glutamato. Então, para cada substância química, eu tenho um tipo de receptor, né? E esses receptores, quando são, vamos supor, estimulados por um dado
é ligante, tá? Ele pode abrir e favorecer a entrada de substância, ou ele pode fechar e não deixar entrar substâncias. Então, tudo vai depender do mediador e do receptor. Professor, qual que é o nome desses receptores mesmo? Aqui, É, não, são receptores acoplados a canais iônicos. tá bom, obrigado. Aqui existem várias leis, né, princípios, isso aí, gente, tudo decoreba, né, e que vocês não precisam decorar. A gente precisa entender algumas coisas, mas não decorar, tá? Isso aí não tem importância. Mas são coisas que os autores, eles fazem como eu diria, algo teórico para tentar explicar algo prático. É mais ou menos por aí. Então, vamos lá. Uma substância não irá funcionar a não ser que ela esteja ligada. Então, vamos supor, não adianta eu tomar, vamos supor, um diazepam, tá? Se o diazepam não se ligar a um receptor, ele não vai funcionar, não vai fazer nada. Para ele provocar a sonolência, aquele corpo mole, ele tem que se ligar a um receptor. Então, uma substância não irá funcionar a não ser que ele esteja ligado. Exceções: substâncias que atuam sem estar ligado, tá? Aí são outras situações, né? Antibióticos bom, apesar que o antibiótico tem que estar ligado à bactéria, mas tem desinfetantes, né? É um exemplo que não depende de estrutura química, de receptor, né? Mas os fármacos vão ter que estar ligados. Professor, Oi. em que situação ele não estaria ligado? Ele não... Estaria ligado. Então, a gente pode ter alguma substância, tem alguns fitoterápicos, que provoca diarreia, tá? Então, a gente usa para a constipação. Ele não se liga a receptor, tá? Ele gera uma irritação da mucosa intestinal, e essa irritação é que aumenta o peristaltismo. Então, ele não está ligado a alguma coisa, certo? Os antiácidos, que neutraliza o nosso ácido, ele não está ligado a um receptor, ele é apenas uma substância química que vai, parece que tinha alguém, não, é uma substância química, né, que vai reagir com ácido e neutralizar, entendeu? Oi? Quem tinha perguntado? Gente. Entendeu, professor? É que ela respondeu no chat. Ah, tá. Eu não estou vendo o chat, tá, gente? Aqui não aparece para mim. Gente, por que o fármaco interage exatamente com aquele sítio? Então, vamos ver. Por que o fármaco... Vamos supor, eu vou usar um fármaco para dor de cabeça. Aonde que ele vai agir para tirar a dor de cabeça?
ele não vai agir na cabeça, não é? Porque se eu tiver com dor no braço, ele também vai tirar. Se tiver com dor o dedão do pé, ele também vai tirar. Então, ele precisa interagir com alguma coisa que tire dor. Uma coisa envolvida com a dor. Então, o fármaco, ele precisa ter interagir com o seu receptor. E nós chamamos isso de especificidade. Então, o fármaco, ele tem que ter uma afinidade e tem que ter especificidade. Eu vou tentar explicar isso para vocês com um exemplo que eu uso sempre, que eu gosto, que é muito simples. A fechadura, uma chave e uma fechadura. Ok? Já aconteceu com vocês de você ter várias chaves e várias chaves entrarem na mesma fechadura? Ela entra, ela encaixa. A mesma fechadura. Entendem isso? Vamos, gente, acorda! Sim, professor. Sim. Muito. Então, isso eu falo que a chave tem afinidade pela fechadura. Ela entra. Professor, a gente esquece que você não consegue ver, aí a gente só balança a cabeça. Eu não estou vendo vocês. Então, a chave tem afinidade. Ela entrou na fechadura. Certo? Só que, para abrir ou fechar, ela precisa virar. E só vira se ela tiver especificidade. Se ela for específica para aquela fechadura. Tá dando para entender? Então, o fármaco, ele tem que ter afinidade por um receptor e ele tem que ter especificidade. Ele precisa estimular aquele receptor. E isso acontece como? Como que uma chave entra na fechadura? Porque a chave, tá? Ela tem algumas particularidades que encaixa naquela fechadura. O fármaco é a mesma coisa. Ele precisa ter uma estrutura química que se encaixe à estrutura química do receptor. Tá? Então eu falo, o fármaco ele precisa ter afinidade, mas ele tem que ter também especificidade para produzir efeito. Essa afinidade e especificidade, gente, deu para entender? Sim. Sim. Muito bem. Mas, professor, Oi. é tudo então questão, tipo, do receptor, é ele que determina isso. Sim, tá? Vamos supor, se eu quero fazer um fármaco, né, para alguma coisa, eu preciso primeiro conhecer essa coisa, para ver aonde esse fármaco vai se ligar. Então, eu tenho que fazer o fármaco específico, né, para aquilo que eu quero que ele sirva. Entendi. Mesmo? Sim. É que eu começo a combater esse negócio de especificidade com os princípios de imunologia que a gente teve no semestre passado, que é quase a mesma coisa. Então, aí, gente, relação estrutura-atividade. Então, o fármaco, para ter efeito, ele precisa ter uma boa relação de estrutura e atividade, não é? Ele precisa ter uma estrutura química
que se ligue ao receptor para produzir efeito. Então, a relação estrutura-atividade, que a gente chama essa ligação para ter efeito. Então, eu falo, o fármaco tem uma ótima relação estrutura-atividade. Opa, esse fármaco vai produzir efeito. Ok? Então, vamos lá. Especificidade, então, que eu já tentei explicar lá atrás, né? Capacidade de uma droga ou receptor reconhecer, né, apenas uma determinada classe de receptor ou droga. Especificidade recíproca. O fármaco reconhece o receptor e o receptor vai reconhecer o fármaco. Ok? Então, quando eu tenho uma ligação, né, do fármaco ao seu receptor, o efeito, quando eu tenho uma grande afinidade com especificidade, o aumento do grau de especificidade, eu tenho efeito terapêutico com eficácia. Então, quanto maior o meu fármaco for específico, maior será o meu efeito terapêutico. E se eu tenho efeito terapêutico, eu vou ter eficácia. Quanto maior a especificidade, menor os efeitos colaterais. Por que quanto maior a especificidade, menor os efeitos colaterais? Vamos ver se eu consigo explicar isso para vocês de forma bem simples. Vamos supor, a célula gástrica nossa, nós temos lá uma célula chamada parietal, e ela que secreta ácido, certo? E nós temos lá alguns receptores que estimulam essa célula a produzir ácido. Eu tenho o receptor M1, que é o muscarínico, e tenho o H2, que é da histamina, que também estimula a produção de ácido. Bom, aí então, a indústria farmacêutica quis fazer fármacos para inibir a produção de ácido, para tratar úlcera, gastrite, né? Aí fizeram fármaco anti-H2. Vai lá e bloqueia o H2. Tem, então, uma alta afinidade, especificidade, se ligou, tal, e bloqueou, não produz ácido e não tem quase efeitos adversos. Aí outra indústria foi lá e fez um fármaco para bloquear o receptor muscarínico, o M1. Aí bloqueou. Nossa, deu um monte de efeito adverso. Por quê? Porque o fármaco que foi bloquear o M1, ele não foi muito específico para M1. Ele bloqueou o M1, ele bloqueou também o M2, o M3, o M4, ele bloqueou todos esses M. E aí ele produziu um monte de efeito adverso. O que bloqueou o H2, ele só bloqueou H2, não bloqueou outro. A gente tem o H1, tem o H3, não bloqueou, só H2. Por isso, não produziu efeitos adversos. Então, quanto maior a especificidade, menor os efeitos colaterais. Ok? Aqui é só alguns exemplos.
Relação que eu falei, estrutura, atividade, né? É definição. Define a estrutura capaz de desencadear a transdução de sinal e obter o efeito terapêutico. É aquilo que eu falei. A relação estrutura-atividade é a capacidade do fármaco de se ligar ao receptor e produzir efeito. Se ele se ligou e produziu efeito, é porque ocorreu a transdução de sinal. Está confuso? Ou está dando para levar? Eu buguei no slide passado, professor. Oi? Não Me entendi. perdi no slide passado. Você... Eu me perdi na parte da especificidade, professor. É que você pulou o assunto, quando eu peguei o microfone, você já tinha pulado. Eu fiquei com vergonha de falar. E a especificidade? É, mas a parte de baixo, quanto maior a especificidade, menor os efeitos colaterais. Então, foi esse exemplo que eu dei agora, porque se ele tem uma alta especificidade, ele vai se ligar apenas a um tipo de receptor. Se ele não for muito específico, isso quer dizer que ele se liga ao receptor que eu quero, mas ele pode também se ligar a outros. Ah, tá. Então tá certo que eu pensei. E aí ele vai produzir mais efeitos adversos. Entendi. Ok? Entendi. Então, é através dessa estrutura atividade é que a indústria farmacêutica trabalha em cima disso, para produzir, né, congêneres com a relação mais favorável entre efeito terapêutico e efeito tóxico. Diminuir efeitos colaterais, melhorar a propriedade farmacocinética. Então, a indústria hoje, vamos supor, quando ela não consegue desenvolver novos fármacos para alguma coisa, ela tenta o quê? Explorar o que já conhece, né? Pega e melhora alguns fármacos, mudando a estrutura química, acrescentando um íon aqui, um OH lá, e vendo o que vai acontecer, né? Isso a gente vai ver mais à frente. Gente, aqui não tem importância nenhuma, tá? Isso aqui é mais para a farmacêutico mesmo. Vamos lá. Então, o que define a intensidade do efeito de cada fármaco? A afinidade, né? Como eu disse, o fármaco precisa reconhecer o seu alvo. Então, a chave precisa entrar na fechadura, tá? Se a chave entrou na fechadura e virou a fechadura, opa, essa chave, ela é eficaz. Então, ela tem eficácia. Então, se o fármaco se ligou ao receptor, ocorreu a transdução de sinal, produziu efeito, vai produzir eficácia. Ok? Desculpa. Tudo bem? Então, se tem afinidade e tem eficácia, é isso que vai definir a intensidade de efeito de cada fármaco. A afinidade e a sua eficácia. Então, afinidade, capacidade de uma substância, após reconhecer o seu receptor, de se ligar ao mesmo. Então, eu falei, é a chave entrando na fechadura. Quanto maior a afinidade, maior o efeito terapêutico. Então, quanto é melhor essa chave entra mais fácil naquela fechadura, mais chance dela virar. Certo? Só isso. Eficácia.
atividade intrínseca ou eficácia. Capacidade da substância em ativar o receptor após a ligação ao mesmo. A atividade intrínseca pode ser ativadora ou inibidora. Então, atividade intrínseca ou eficácia é a mesma coisa, tá? Alguns livros trazem como eficácia e alguns livros trazem como atividade intrínseca, é a mesma coisa. Então, é a capacidade da substância, né, do fármaco, em ativar o receptor após a sua ligação. Então, o fármaco que tem atividade intrínseca é um fármaco que vai produzir ação, efeito. Ok? Gente, nós temos aqui fármaco A, fármaco B, fármaco C. Isso daqui é teórico, a gente não consegue medir isso aqui na clínica. Isso aqui é teórico. Então, é uma forma de teoria para tentar explicar o que pode acontecer na prática. Então, todo fármaco, a gente fala que ele tem um certo grau, né? Um certo grau de efeito. Ele produz um efeito. Esse efeito, ele pode ser, no máximo, 100%. Ok? O efeito pode ir de 0, né, a 100. Quer dizer, de 0 não, tá? Ele nunca sai de 0, porque 0 ele não produz efeito. Aí ele não é um fármaco. Ele é um bloqueador. Então, ele sai de 1, vai de 1 a 100. Tá? O efeito é 1 a 100. Agora, eu posso ter fármaco, né, que chega a 100% de efeito. Eu posso ter fármaco que chega a 50%. Eu posso ter fármaco que chega a 25%. Tá? Então, esses fármacos têm uma eficácia diferente entre eles. Ok? E não adianta eu aumentar a dose, ó, eu aumentando a dose aqui, ele não vai aumentar o efeito. Eu aumentando a dose aqui, ele não aumenta o efeito. O efeito chegou aqui, pode dar a dose que for, ele vai continuar aqui, não vai fazer mais. Só vai começar, evidentemente, a apresentar efeito tóxico, mas efeito clínico não vai mais. Ele chega naquele pico de efeito e não produz mais. Tudo bem? Eu queria aproveitar esse gráfico já para explicar uma outra coisa. Deixa eu ver como aqui vai estar no próximo. Ah, não, aqui. Potência dos fármacos. Como é que, né, a gente fala, esse fármaco, ele é potente, né? Ah, não, esse fármaco é menos potente. Como a gente vai definir essa potência de forma teórica, né? Então, a potência dos fármacos é a quantidade do fármaco necessária para um determinado nível de efeito específico. Então, veja, eu só posso determinar a potência, ou eu só posso comparar a potência num determinado nível de efeito, tá? Aqui, eu posso comparar a potência entre esses 3 fármacos, fármaco A, fármaco B, fármaco C. São 3 fármacos. Os 3 fármacos alcançam o efeito máximo, 100%. Existe diferença entre eles em relação à potência? Sim ou não? Os 3 fármacos chegam a 100%. Tem diferença de
e potência entre eles? Eu diria Sim. que sim. Por quê? Porque Que as doses são diferentes. isso. Oi? As doses são diferentes. Quem concorda com isso? Eu concordo. Ai, por favor, alguém. Hã? Professora, eu não entendi. Quem que não... Maria Vitória, eu não entendi. O que que você... Essa potência do fármaco, eu não entendi, essa comparação. Então, eu estou falando, vamos supor, a potência, né? Quantidade do fármaco necessária para um determinado nível de efeito específico. Então, eu estou falando que esses 3 fármacos, eles fazem efeito máximo, chegam a 100% de efeito. Eu estou perguntando se existe diferença entre eles de potência, ou a potência é a mesma dos 3, porque os 3 chegam a 100%. Mas a potência é a mesma? Eu vou 2 dizer falaram que não. sim. Hã? Acho que sim. Eu vou no sim. Eu acho que para mim é a mesma potência. Vocês vão no sim. Então, Vamos sim. Não sei Ué. se eu entendi, mas eu vou no sim. é pau ou é pedra, né? Isso não é jogo, isso aqui é uma aula de farmacologia. E quem vai no não? Continua no não? Eu continuo no não, professor. Eu também. Muito bem. E a explicação foi certa, tá? O que você deu. Quem que falou? Eu não consigo ver aqui o nome. Eu não consigo ver. Quem Sobre o falou? quê? Sobre a dose. Ah, fui eu. Você é a? Márcia. 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 Muito bem, Márcia. Então, a Márcia falou corretamente. Vejam o porquê. Apesar de eu ter 3 fármacos que chegam ao efeito máximo, mas vejam, eles chegam ao efeito máximo usando doses diferentes. Esse fármaco A, ele chegou lá com uma dose muito mínima. O B, ele já precisou de uma dose maior. O C precisou de uma dose maior ainda, 10 vezes maior que o fármaco A. Então, se eu chego ao mesmo efeito, eu posso comparar a potência entre eles, porque os 3 chegam ao mesmo tipo de efeito. Mas a dose é diferente. E é mais potente aquele que chega ao efeito máximo utilizando menor dose. Então, o que usa menor dose para chegar ao efeito máximo é o mais potente. Entenderam isso, gente? Professor, eu não sei se tem a ver com a potência, mas, por exemplo, quando eu tô com dor de cabeça, eu tenho é como se fosse uma regrinha de qual remédio tomar. Quando eu tô com uma dor de cabeça muito forte, eu não posso tomar Neosaldina, porque é como se eu não tivesse tomado nada. Ou funciona, mas depois de um bom tempo. Aí tem a Novalgina, é a segunda. Ela é boa, mas não resolve 100%. Assim, quando eu tô com muita dor de cabeça, tem que tomar Advil. Isso seria pela potência de cada um? Talvez tenha alguma... Qual resolve é melhor para você? Advil. Aquele da cápsula. Advil. Que é vermelhinho. Tá. O Neosaldina nunca funciona. Então, na realidade, a Novalgina a Neosaldina e em segundo a Novalgina? O primeiro que eu tomo, assim, se tá bem forte, é Advil. Aí se não tem Advil, é Novalgina. E aí se não tem Novalgina, aí é Neosaldina. Então, a Neosaldina e a Novalgina é praticamente a mesma coisa, né? Porque a Neosaldina, ela tem como analgésico a dipirona. Então, é a mesma coisa, tá? Ela tem lá um relaxante mais tal, mas é a mesma coisa.
Então, a dipirona, ela é um analgésico bom, né? Ele é bom. Mas o Advil, ele não é analgésico, ele é um anti-inflamatório, né? Então, às vezes, tá? A dor de cabeça que a gente sente pode ser provocado por uma inflamação, né? Ou tensão, tá? E gera inflamação das meninges, né? Então, aí a dor é maior. Então, o anti-inflamatório tem a capacidade de reduzir a inflamação, inibindo melhor a dor, tá? Mas aí não é relação à potência, porque cada um age de uma forma, você entendeu? Então, não dá para você ver aí em termos de potência. Mas todos eles são bons analgésicos, são potentes como analgésicos. É que talvez a sua dor, tá? O que está provocando a sua dor, talvez o efeito anti-inflamatório seja predominante em relação ao efeito somente analgésico. Não sei se eu consegui te explicar. Entendi. Professor, aí nesse caso, por exemplo, o ibuprofeno, que é o Advil que ela toma, existem várias dosagens. Para mim, eu preciso tomar o de 600 miligramas. Entra nessa questão? Para mim, só faz efeito de 600 miligramas. O de 400, não... Miligramas, eu não sei nem se eu falei certo. Desculpa, mas tem o de 600 e o de 400. O de 400, para mim, não faz efeito, mas o de 600, sim. Entra nessa comparação? Então, aí você está usando, vamos supor, uma dose maior, né? Nem seria isso aqui, mas vamos supor, os fármacos, tá, para produzir efeito, quanto maior número de alvos ele conseguir atingir, maior será o efeito. Ok? Então, talvez para você, uma dose de 400, ele não consegue inibir a quantidade suficiente de enzimas que ele inibe, ou que precisa ser inibida. Aí, 600 já é uma dose maior, inibe mais, e por isso que faz um certo efeito melhor em você. Entendi. Então, a dose é importante, tá? É importante. Nesse caso de potência, nós estamos falando, tá, de efeito igual, porém com doses diferentes. Tá? Vamos supor, você pega aí, vamos ver, o diazepam, e você pega o bromazepam. O diazepam, o bromazepam é o Lexotan, né? Vocês conhecem? Os dois agem no mesmo tipo de receptor. Os dois vão ter especificidade, vão ter atividade, afinidade. Só que a atividade intrínseca deles, tá, para gerar a potência, é diferente. O diazepam, eu posso dizer, vamos supor que eu quero o efeito para sono, tá? Então, vamos dizer que, para mim, o efeito sono é aqui o efeito 100%, ok? Se eu usar o diazepam, vamos supor aqui, diazepam eu vou usar 1 miligrama e eu vou ter um sono, eu durmo, tá? O diazepam. Se eu pegar o bromazepam e eu querer o mesmo efeito
e sono, não adianta eu pegar 1 miligrama, que ele é muito fraco. Vou ter que pegar 10 miligramas dele. Eu dou 10 miligramas, aí eu vou ter o mesmo sono que 1 miligrama do diazepam fez. Agora, se eu quero o mesmo sono com o Dormonide, que é o midazolam, quem está aí na prática sabe que remédio que é. Vocês conhecem o midazolam, o Dormonide, usado bastante para fazer endoscopia, né? O mesmo tipo de efeito, tá? Com 0,5 miligrama, tá? Eu consigo um efeito muito maior. 0,1 aqui, vai, eu consigo o mesmo efeito que eu consigo com 1 de diazepam, o mesmo efeito que eu consigo com 10 de bromazepam. Por quê? Porque a potência dele é muito maior. Mas a potência para se ligar e produzir o efeito no mesmo tipo de receptores. Não sei se eu consegui ser claro com vocês aqui agora. Professor, eu me perdi um pouquinho nos conceitos das palavras. Eficácia e efeito é a mesma coisa? Eficácia. A eficácia, tá? É a capacidade de um fármaco em produzir efeito. Então, vamos supor, se um fármaco ele é eficaz, ele tem efeito. Então, se o fármaco tem efeito, ele é eficaz. Certo? Tá, são correlacionados. Isso. E aí, o que na verdade eu não consegui entender foi o gráfico passado, porque ele mostra, o senhor comentou ali que mesmo aumentando a dose, não muda o efeito. Eu não entendi o porquê que aumentando a dose não muda o efeito. Tá, vamos supor, o fármaco, tá? Ele, para ter um dado efeito, ele precisa se ligar ao receptor, não é isso? Só que os receptores, tá? Eles são estruturas químicas presentes nas nossas células, tá? E são limitados. Limitados. Então, se eu usar uma concentração X, eu ligo esse fármaco àquele número de receptor. Não adianta eu aumentar a dose, que eu não tenho mais receptor para se ligar. Então, eu não vou conseguir mais efeito. Tá conseguindo entender? Sim. Certo? Então, por mais que eu aumente, tá? Mas ele chega a um tipo de efeito, tá? Que ele não consegue aumentar mais, ele não faz mais efeito, porque ele saturou. Então, aqui, esse fármaco A, ele consegue estimular o receptor fortemente. Esse daqui, ele consegue estimular o receptor de uma forma média. Então, a resposta vai ser média. Mas ele se liga. Para ter efeito, ele teve que ter o quê? Ele teve que se ligar, ele teve que ter afinidade, especificidade. Então, ele ocupou os receptores. Então, por isso que eu aumentando a dose, mas os receptores já estão ocupados. Ah, tá. Entendi. Então, ele não vai fazer mais que isso. Ele chegou naquele ponto, saturou e não adianta. Ele não tem mais aonde se ligar. Ok. Certo? Certo, professor. Obrigado. Usando esse gráfico aqui agora, para a gente falar de potência. Como é que eu posso comparar esses três fármacos? Eu posso comparar potência entre eles? Não.
Também Eu acho que não. posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Vamos supor, esses 3 fármacos também é para dor. Então, os 3 fármacos vão tirar dor. Um mais, outro menos. Só que, para mim, lembra que a potência, ó, quantidade do fármaco necessária para um determinado nível de efeito, não é? Eu só posso comparar a potência no mesmo nível, certo? Então, aqui, se eu for comparar a potência entre esses 3, em que nível que eu tenho que escolher? 25%. 25%, perfeito. Então, nesse nível aqui é que eu posso comparar. Então, eu posso falar que no nível de 25%, o fármaco mais potente é o fármaco A, porque chegou a 25 com menor dose. Ok, gente? Então, eu só posso comparar a potência no mesmo nível de efeito. Beleza? Tudo bem? Professor, eu posso comparar só o A e o B no de 50%? Naquele anterior? Posso comparar. Desde que eu não... Que esse Não tem envolvimento com o fármaco C. Desde que ele não exista, tá? Ah, tá. Tá, então, eu quero saber a potência entre A e B. Tudo bem, então, 50%. A e B, o mais potente continua sendo o fármaco A. Por quê? Porque ele chegou em 50%, tá com menor dose. Ok? Tá certo, professor. Obrigada. Potência. Beleza. Eu só vou falar em agonista e antagonista e a gente para, tá bom? O que é um fármaco agonista? Quando o fármaco se liga ao receptor, ativando o receptor, eu tenho a resposta tecidual. Então, o fármaco agonista, ele tem alta especificidade e tem afinidade. Ele tem o quê? Uma relativa atividade intrínseca. Essa atividade intrínseca pode ser total ou parcial. Aqui eu vou falar uma coisa com você. Lembra que eu falei que o efeito vai de 1 a 100? Lembram? Sim. Sim. O efeito vai de 1 a 100. Um fármaco que tem uma atividade intrínseca total, ele é um agonista total, é porque ele faz 100%. Tá? O fármaco agonista parcial, ele faz de 1 a 99, tá? Então, se ele faz de 1 a 99, é um agonista parcial. Agora, se ele faz 100, ele é total. Gente, isso aqui é teórico, tá? É teórico. É para tentar explicar a diferença de ação de um fármaco para o outro, tá? É teórico. Quem é que consegue, na prática, medir um fármaco 100%? Ou medir um fármaco que faz um efeito de 80%? Isso não existe na prática. Isso é teórico. Ok? Teórico. A prática, a gente sabe, ó, esse fármaco é mais potente que aquele. Agora, quanto que é mais potente? Eu não sei. Eu só sei que é mais potente. Certo? Vou falar,
eu vou usar aqui a morfina ou eu vou usar um paracetamol. Pô, eu sei que a morfina é muito mais potente que o paracetamol para tirar dor, certo? Tá dando para entender, gente? Então, é teórico. Então, todo fármaco que produz efeito, ele é agonista. E esse agonista pode ser total ou pode ser parcial. Antagonista é o fármaco que se liga ao receptor sem ativação do receptor. Impede a ligação do agonista. Então, se o fármaco antagonista está ligado, o agonista não consegue se ligar. Por quê? Porque o outro fármaco já está lá. Então, ele impede a ligação. O antagonista, ele tem alta especificidade? Ele tem afinidade? Sim, ele também tem. Só que ele não tem o quê? Atividade intrínseca. Ele não tem eficácia. A eficácia dele é 0. Tá? Ele se liga altamente ao receptor, só que não promove atividade intrínseca. Então, a eficácia dele é 0. Ele não é eficaz, não produz efeito. Então, é um fármaco antagonista. Então ele só serve para bloquear o agonista, mais nada? Só isso daí. Professor, eu acho que eu me perdi um pouco no significado de atividade intrínseca. A atividade intrínseca é a capacidade que o fármaco tem de se ligar ao receptor e produzir efeito. Isso é que eu chamo de atividade intrínseca. Ah, tá. Então, por isso que o agonista, ele tem uma atividade intrínseca, que pode ser total ou parcial. O agonista, ele se liga ao receptor, mas ele não produz efeito. Então, a atividade intrínseca dele é nula. A eficácia é 0. Ok? Professor, tem algum... Pode falar, desculpa. Perdão, Maria. Tem algum exemplo de antagonista? Eu ia pedir isso. Ah, então é nóis. Vamos lá, então. Eu vou dar um exemplo e você vai falar se é agonista ou antagonista. Você está com uma cólica intestinal, renal, menstrual, e você toma Buscopan. Buscopan é agonista ou antagonista? Antagonista? Não sei. Eu estou perguntando. Antagonista? Por que antagonista? Porque ele vai estar inibindo aquela dor. Tô chutando alto. Eu acho que ela inibe o mediador químico que provoca a contração uterina. É o meu palpite. Isso. E aí ele é antagonista? Isso. Quem concorda? Quem discorda? Eu concordo. Eu concordo porque eu não sei que corda que é mais ou menos isso, João Vitor. Não, é que eu ainda tô no outro assunto que eu não entendi. Bom, o Buscopan, né, na realidade, ele é um antagonista. Aí, normalmente, me perguntam quando eu falo isso, eu falo, pô, mas o antagonista não é aquele que não produz efeito? Né? Pô, eu tava com uma puta dor, eu tomei ele e acabou a dor, ele fez efeito. Então ele não é antagonista? Não, ele é antagonista. Então a gente precisa entender. A minha dor,
estava sendo provocada porque eu estava tendo excesso de estímulo num receptor, que estava gerando a contração do útero, gerando a contração do rim, a contração do intestino. Eu estava tendo dor por excesso de contração, por excesso de estímulo no receptor. Quando eu uso o Buscopan se liga ao receptor, ocupa aquele espaço e não deixa o mediador se ligar mais. O mediador que seria o agonista. Então aí ele vai bloquear o receptor. E aí então as contrações param, porque o receptor está bloqueado. Então ele é um antagonista. Ok? Quem trabalha em hospital e já, né, como atendente e tal, vocês usam muito inalação, não é isso? Não fazem bastante inalação? Quais os 2 produtos que mais usam para inalação? Quem trabalha aí na área? Eu não trabalho não, gente? Eu sei que eu acho que é Berotec, né? Tudo vida boa? Oh, meu Deus! Berotec e Atrovente, é o que eu achava também. Isso, muito bem, João. A Gabriele também colocou aqui, né? Isso. A Emily. Berotec e Atrovente. Muito bem. A gente vai falar deles, tá? Nas nossas próximas aulas. No pulmão, tá? O pulmão, eu tenho 2 tipos de receptores. Eu tenho um receptor que é chamado beta 2 e que faz broncodilatação. O Berotec, ele é um agonista de beta 2. Ele se liga ao beta 2, ativa esse beta 2 e o pulmão, ele relaxa, ele abre certos brônquios e alivia a falta de ar. Então, o Berotec, agonista. Mas eu tenho também um outro receptor que é o muscarínico, M3, que faz broncoconstrição. Broncoconstrição. O Atrovente é um antagonista do muscarínico. Ele bloqueia o muscarínico. Bloqueando o muscarínico, eu perco a contração. Eu vou ter também o quê? Relaxamento dos brônquios. Por isso que eu uso Berotec e Atrovente, porque os 2 vão potencializar o efeito broncodilatador. Então, um agonista e o outro antagonista. Tudo bem, gente? Sim, professor, queria pedir um favorzinho para você, morrendo de vergonha. O que é? Aqueles gráficos lá. O que tem? Eu entendi só o primeiro deles. Aqueles 3 últimos. O primeiro eu entendi que, tipo, alcança 100%, mas precisa aumentar a dose. Esses? Isso, esses 3. Ai, que vergonha. Esse daqui? É. O que você não entendeu dele? Tipo, eu perdi, tipo, não consegui interpretar, tipo, Então, aumenta a dose, mas reduz o efeito. Não, é o seguinte, eu estou tentando aqui explicar a atividade intrínseca, que é a capacidade da substância em ativar o receptor após a ligação, tá? E essa atividade pode ser diferente dependendo o fármaco. Eu tenho fármaco que se liga ao receptor e tem uma alta atividade. Ele produz um efeito muito bom. Eu tenho fármaco que se liga ao mesmo receptor, mas a atividade dele não é tão boa, é média. Então, o efeito vai ser menor.
e tem fármaco que tem menor atividade ainda. Mas os três se ligam ao mesmo tipo de receptor, só que produzem efeitos diferentes. Porque a atividade intrínseca dele, a capacidade dele de se ligar ao receptor e estimular o receptor é diferente. Porque, por exemplo, o A é mais potente que os outros. Exatamente. Eu não sei porque eu fico olhando esse gráfico, a primeira coisa que vem na minha cabeça é remédio para dor, para conseguir entender isso. Tudo bem, pode ser. Tipo, aquele exemplo que a Vitória deu, que era Neosaldina e o outro lá, A dipirona e o Advil, que é Não, ibuprofeno. sem ser o Advil, que era mais forte. Tipo, não, se for comparar, até vai, por exemplo, no caso que ela falou, o Advil seria o A, que tipo, é o que mais ajuda ela. Isso, a dipirona aqui. E o B tipo, ajuda, mas, tipo, meio merda. Isso, é por aí. Tá. É por aí. E aquele outro conceito que você tinha falado, por exemplo, meia dose de um remédio produz o mesmo efeito que, sei lá, uma dose do outro remédio. É porque, tipo, eles têm... A potência dele. A potência é, tipo... A potência precisa ser... Quando eu comparo a potência de 2, 3 fármacos, eu preciso sempre comparar a potência no mesmo nível, tá, de efeito que eles fazem. Tá? Então, aqui, os 3 fármacos chegam a 100% de efeito. Então, fica mais fácil, né, eu comparar a potência entre eles. Mas aí depende da dose, né? A dose. Eu sei que esse aqui é mais potente, por quê? Porque ele está usando a menor dose. Já o B precisa de mais remédio para ter o mesmo efeito. Esse daqui vai precisar de muito mais dose, tá, para chegar no mesmo tipo de efeito. Exatamente isso. Mas depende então do remédio, depende lá da marca, do que é. Vai depender da dose. Aqui a gente está praticamente falando, tá, de fármacos para a mesma coisa, tá? Porém, fármacos diferentes. Sim, diferentes, mas para a mesma coisa. Isso. Tá, eu consegui entender. Obrigado. Aqui, a mesma coisa. 3 fármacos, tá, para a mesma coisa. Mas mas vai ficando mais fraco que o outro. Certo, esse daqui é muito mais fraco que esse e que esse. Tá? E não adianta eu dar uma dose muito alta desse daqui, tá? Que ele não consegue aumentar o efeito. Por quê? Porque ele satura, a atividade dele é que é fraca. Então, ele se liga ao receptor, mas ele não tem a capacidade de estimular suficientemente para produzir um efeito tão bom. O C, tu pode entupir a pessoa, vai continuar sendo a mesma merda. A mesma merda e vai provocar aí um efeito tóxico ainda, né? Tá? E deixa eu te perguntar, se eu pegar o fármaco B desse gráfico, ele já tem uma dosagenzinha maior, vai estar no meio termo. Se eu pegar esse B e diminuir a dose, ainda assim ele não vai ficar igual ao C. Não, tá? Se eu reduzir muito a dose, tá? Pode ser que ele não chega a 50%. Tá? Pode ser que aí ele fique igual ou até menos. Né? Por quê? Com uma dose muito baixa, ele não consegue atingir o número suficiente de receptor. E aí vai ser a mesma coisa que nada. Aí sim, exatamente. Porque... Eu vou fazer uma pergunta muito idiota, mas é só porque às vezes eu sou meio lerdo. Mas o que levaria uma pessoa, tipo, a escolher, sei lá, o fármaco C e não o A? Não, aí é o seguinte, é isso que eu estou tentando falar para vocês. Isso aqui, gente, é teórico, tá? É teórico. Isso pode
acontecer na prática, mas isso aqui é teoria. Então, na prática, um médico, tá? Evidentemente, ele vai utilizar um fármaco com a potência boa, desde que esse fármaco seja seguro. Vai que a pessoa tem alergia, tá ligado? Tá? Então, se esse fármaco é muito bom, mas ele pode produzir uma toxicidade, é melhor eu usar um fármaco mais fraco e mais seguro. Agora eu entendi, professor. Obrigado. Tá? Tudo E bem? desculpa ocupar o tempo da aula, que já foi. Imagine, que é isso, estamos aqui para isso. Tudo bem, gente? Tudo. Beleza? Uhum. Então, Beleza. gente, um bom final de semana para vocês. Pro senhor também. Fiquem com Deus. Aproveitem o final de semana para estudar.